Se o Senhor não der proteção à cidade, em vão vigiaremos. Inútil nos será cedo levantar, comer o pão de dores, aos seus amados Ele dá. Inútil nos será cedo levantar, comer o pão de dores, aos seus amados Ele dá. Enquanto dormem, enquanto dormem, buscaremos primeiro o seu reino e a sua justiça, e quanto a mais iremos confiar que o Senhor é o nosso provedor. Não vale aventurar-se tentando a vida longe desse amor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharemos. Se o Senhor não der proteção à cidade, em vão vigiaremos. Inútil nos será cedo levantar, comer o pão de dores, aos seus amados Ele dá. Inútil nos será cedo levantar, comer o pão de dores, aos seus amados Ele dá. Enquanto dormem, enquanto dormem, Ele não dorme. Nosso Deus, Ele não dorme. Buscaremos primeiro o seu reino e a sua justiça, e quanto ao mais iremos confiar que o Senhor é o nosso provedor. Não vale aventurar-se tentando a vida longe desse amor. Buscaremos primeiro o seu reino e a sua justiça, e quanto ao mais iremos confiar que o Senhor é o nosso provedor. Não vale aventurar-se tentando a vida longe desse A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo glória incomparável e eterna pra nós. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo glória incomparável e eterna pra nós. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando
coisas que se veem, pois vão passar, mas o que não se vê vai durar eternamente, eternamente, se estivermos em Cristo. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Quanto a nós, tão limitados, de passagem nesta terra, até os jovens perdem as forças e se cansam. Mas os que esperam no Senhor
renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Senhor, renova-nos, renova-nos. De toda a terra, Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Quanto a nós, tão limitados, de passagem nesta terra, os jovens perdem as forças e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Renova-nos, mas os que esperam no Senhor renovados serão. Então renova-nos, Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Senhor, renova-nos, renova-nos. Não há situação que te possa surpreender, reinando soberano estás. Teus pensamentos são bem mais altos do que os meus. Meu coração vou descansar. Deus soberano, tu és, guiando a história estás, pra tua glória mostrar, pra tua glória. Pequeno e fraco eu sou, mas minha vida será pra tua glória mostrar, pra tua glória. Boy
pensamentos são bem mais altos do que os meus. Meu coração vou descansar.
olhos dele estão. Correremos sem olhar pra trás, sem olhar pra trás, sem olhar pra trás. Correremos sem olhar pra trás, sem olhar pra trás, sem olhar pra trás. Se a nossa esperança limita-se a esta vida, somos tão infelizes, pois Cristo oferece muito mais. A angústia que a morte traz encontra alívio na promessa que, embora voltemos ao pó, esse não é o fim. Quando Cristo vier, os que morreram nele serão ressuscitados em um corpo de glória, e os que estiverem vivos, tendo perseverado, se verão transformados em um corpo de glória. Seremos semelhantes ao Senhor ressurreto, compatíveis com a eternidade, o projeto do Pai. A angústia que a morte traz encontra alívio na promessa que, embora voltemos ao pó, esse não é o fim, esse não é o fim. Quando Cristo vier, os que morreram nele serão ressuscitados em um corpo de glória, e os que estiverem vivos, tendo perseverado, se verão transformados em um corpo de glória. Quando Cristo vier, os que morreram nele serão ressuscitados em um corpo de glória, e os que estiverem vivos, tendo perseverado, se verão transformados em um corpo de glória. Seremos semelhantes ao Senhor ressurreto, compatíveis com